Olá, sou Carolina Cardoso, estudante do curso técnico de administração da ETEC de Araçatuba e neste vídeo irei apresentar o TCC. O grupo é composto por Antônio Carlos Cotrim, João Vitor de Oliveira Fim, Márcio Eugênio Dias da Silva, Marlitra Balão dos Santos e Tamires Rodrigues da Silva, e foi orientado pela professora e coordenadora mestre Jéssica Patrícia Correia Brunhar. O tema A Geração X e o Mercado de Trabalho que foi proposto neste artigo ele é necessário, porque hoje existe uma necessidade para recolocação no mercado de trabalho, exigindo uma ação do poder público para essas pessoas. A cada dia mais se torna mais difícil se recolocar no mercado de trabalho, porque hoje os processos seletivos eles já se encontram mais difíceis. A pessoa precisa se requalificar para entrar nesse mercado de trabalho. Então, o nosso TCC, ele trata realmente isso. O que a pessoa precisa para se recolocar, mas também a ação do poder público dentro desse processo. O nosso trabalho, ele tem como objetivo identificar esses trabalhadores da geração X na região de Araçatuba do estado de São Paulo. Identificar a sua área de atuação, identificar também a situação atual do trabalhador, os conhecimentos específicos e também a relação a essas políticas públicas, além da opinião dele sobre a dificuldade de estar no mercado. O objetivo geral foi esse dito anteriormente. Já o objetivo específico se trata de não só identificar o trabalhador e a sua função, como também identificar qual a visão que impede esse trabalhador de desempenhar o seu trabalho. Também analisar o conhecimento dos entrevistados quanto à existência de políticas públicas para o aperfeiçoamento da geração X. A respeito de materiais e métodos, já que o apoio do levantamento bibliográfico e pesquisas de campo aprofundam o nosso conhecimento no tema, nós desenvolvemos uma pesquisa de campo de metodologia Qualiquant através do formulário online da Google, também mais conhecido como Forms. No total foram 16 perguntas e respostas, sendo faixa etária, sexo, situação do mercado de trabalho, área em que atua esse trabalhador e etc. O questionário ele foi enviado no dia 19 de junho de 2020 e após uma semana foi coletado e filtrado essas informações. A nossa revisão literária ela vem para ampliar o nosso conhecimento em relação a esse artigo. Portanto, eu irei passar para vocês agora uma tabela que explica as gerações que estão ativas no mercado de trabalho. Dentre elas, nós temos 3 gerações: Boomers, geração X, que é o tema deste artigo, e geração Y. A geração Boomers são gerações nascidas entre o ano 45 a 65, que um acontecimento que marcou essa geração foi o final da Segunda Guerra Mundial. E também, uma das principais ideias dessa geração é reconstruir o mundo. O trabalho dessa geração é a principal razão do mundo, e o que as outras pessoas dizem sobre eles é que são ditadores, sentem muita dificuldade em se inovarem. Agora, a geração X, ela é uma geração do ano 1965 a 1977. Um dos acontecimentos que marcaram essa geração foi o movimento hippie e a revolução sexual da época. Uma das principais ideias é lutar pela liberdade, anarquismo e paz. O trabalho dessa geração é o que significa para eles, o que paga as contas. O que as outras pessoas dizem sobre eles. São dedicados, respeitam autoridades e são muito fiéis às empresas. Resultados. Ao todo, nós tivemos 177 questionários respondidos, aproximadamente 52% foram validados de acordo com o filtro de idade de 40 a 60 anos, sendo 72% mulheres e 28% homens, cerca de 80% estavam empregados. Na pergunta sobre necessidade de recolocação, 95% das pessoas não
afirmam não terem tido essa necessidade, o que revela uma ótima estabilidade para esses profissionais. Em relação a sentir rejeição em processos seletivos por conta da idade, 14% afirmam ter passado por isso. Quando questionaram sobre as maiores dificuldades para a contratação do profissional da geração X, a maioria das respostas estão relacionadas à idade, à falta de qualificação, à menor adaptação ao dinamismo das organizações, à perda no espaço para jovens e pela falta de muitas pessoas considerarem a mão de obra de uma pessoa mais velha e mais experiente mais cara. Questões como a preferência das empresas por jovens também foram levantadas e, como resultado, nós obtivemos 50% acreditavam que as empresas preferiam jovens a experientes. Sendo assim, observamos que essa percepção é parcial. Conclusão. Essa análise de dados ela nos permitiu analisar os perfis dos trabalhadores da geração X na região de Araçatuba, como os tópicos citados no início. Verificando esses resultados, concluímos que há um amplo desconhecimento da população em relação a treinamentos oferecidos pelos órgãos governamentais. Porém, as amostras nos indicam que há um índice elevado na qualificação dos nossos entrevistados. 66% deles têm o curso superior. Por fim, nós atingimos os nossos objetivos. Detectamos esse amplo desconhecimento da população sobre as ações governamentais e a requalificação para esta faixa etária e o mapeamento também de características para a área de atuação desses profissionais. Mas reafirmamos a importância da continuidade desse estudo para temas futuros, por acreditarmos que um aprofundamento na qualificação dessa geração X e todas as gerações podem confirmar este resultado, que, se for bem divulgado, poderá ser atrativo para novas empresas escolherem Araçatuba para serem instaladas. Agradeço aos meus colegas de turma e aos nossos professores que nos incentivaram a prosseguir com esse projeto. Foi um prazer estar com vocês durante esse 1 ano e meio. Fiquem com Deus e até logo!